Jai Hare Krishna. Então, pergunta da folhinha de Tulasi para água, com água para Krishna. Então inclusive hoje acho que hoje vai ser na revisão, foi uma coincidência, mas Krishna mora nas coincidências. Então a gente lendo o Chaitanya Charitamrita, né, o Adi Lila, que a gente está estudando na revisão, ali mostra a Dvaitacharya, né? A Dvaitacharya oferecendo, né, uma folhinha de Tulasi para Krishna. E tem um verso lá que ele cita, né, que eu não sei onde é, que fala que Krishna fica endividado com as pessoas que oferecem folhinha de Tulasi com água para ele. Né? Ele fica endividado. E aí ele não sabe como pagar essa dívida, não sabe como pagar a dívida. Então ele mesmo vem. Então por isso que a Advaita oferecia água com folhinha de Tulasi para Krishna. Imagina. E aí você pensa, bom, aí a sua pergunta é a respeito de como você oferece, porque mentalmente, né? A gente tem que oferecer mentalmente. Imagina se 40 pessoas na fazenda fossem tirar folhinha de Tulasi. Ai, coitadinho. Seria difícil. Mas claro, acho que chegou um momento que pode isso acontecer. Mas a ideia, mentalmente, esse Manassaseva é muito, muito importante. Então você vai lá, você com a mente, né? Você vai lá, tira duas folhinhas de Tulasi, de preferência, que elas são assim bem tenras, assim bem fresquinhas, né? Que Krishna ele gosta dessas folhinhas assim bem fresquinhas. E você tira duas folhinhas com uma manjari no meio. É assim que tem que tirar, com a mente. Aí você coloca no copinho com a água, né? E aí você pode meditar em Prahlada Maharaj também. Porque, por exemplo, a gente vê lá no... Aí, essa deidade que a gente tem de Nrsimhadeva no altar, ela está em... É Shantarasa, ou seja, na hora que Nrsimhadeva está de boa, está tranquilo, ele está feliz, assim, ficou satisfeito. Então, quando Nrsimhadeva matou Hiranyakashipu, ele ficou muito bravo, assim, ficou ugra, aquela coisa... Né, imagina, ele tirou o intestino, né, de Hiranyakashipu, botou como uma guirlanda, assim, tudo salpicado de sangue, uma coisa assim. Ele era muito bravo, todo mundo estava morrendo de medo de Nrsimhadeva. Todo mundo morrendo. Aí todo mundo falou assim: os semideuses estavam assim como tremendo, São Shiva, todo mundo morrendo de medo. Aí falaram para lá do Maharaj, falou: vai lá, só você pode acalmar. Aí ele foi lá, aí. Então esse seu Nishinra, ele é bonzinho, né? Assim, bonzinho assim, ele tá uma carinha boazinha, né? E assim, eu acho que é o mais fácil adorar ele, assim. Acho que é humor, eu não sei, bom, posso estar especulando, mas eu me sinto muito atraído por esse Nishinra bonzinho. Até quando foi comprar a deidade, né, o pessoal queria Nishinra, eu falei, não, não, não. Aí a gente procurou e achou esse, uma carinha, assim, aquela coisa assim, toda fofinha. E aí ficou, né? Ficou, e muito bom. Então, por exemplo, você oferece assim, oferece dessa maneira oferece. Porque esse puja mental que a gente faz é muito poderoso. Imagina, todo dia, onde você estiver, qualquer lugar, você pode estar, sei lá, na Rússia, Bielorrússia não tem TUS, né? Talvez tenha nas estufas, não sei. Mas você não sabe, né? Também. Mas enfim, tem um momento que não tem tula se, como fala, se todo mundo for pegar a folhinha de tula, assim, tá perdido, não tem como. Então, você pega e mentalmente você vai fazer isso, é muito poderoso. Tem até esse passatempo no Bhakti Samhita Sindhu, né, se conta, né, que um Brahmana, ele vai, é um devoto, assim, ele não tinha muitas condições assim financeiras, mas ele mentalmente, né, ele ia no Jamuna todo dia, acho que era o Jamuna, e ele pegava um pouco de água, ele trazia água, né, e ele botava assim uns potes assim, e ele começava ele pegava o arroz assim de primeira qualidade, tudo na mente, né, começava a cozinhar o arroz assim, né, e e fazia um arroz assim com muitas especiais, um arroz doce assim muito incrível para Krishna, né? Com guia, uma coisa assim absurda. E ele oferecia na mente. Todo dia ele fazia isso, Manassaseva. Até que um dia ele achou que o arroz doce estava muito quente, né? Na mente. Né? Aí ele pegou e na mente ele foi botar a mão para e aí queimou a mão. Ai! Assim. E nesse momento, diz que aí Krishna começou a rir muito, né? Rir. Irada falou: o que você está rindo, Krishna?
Aí ele contou a história. E isso é uma história que se conta lá no Bhakra Samhita, assim, é mais ou menos essa história. Então, assim, é muito poderoso assim, o Manasa Siva. Se você realmente tem essa possibilidade de fazer Manasa Siva todos os dias, é muito importante. Então é isso mesmo. Pralada lá na. Você pode meditar em Pralada, né? E em relação às canções que você fala, né? É o Sri Krishna Kripa Katashta Stotra, né? E Sri Radha Kripa Krishna. Não é? Radha Kripa Stotra. Então são dois stotras, assim, duas canções que foram feitas por quem? Quem compôs essas? A Dirada foi uma oração de Shiva. As duas. As duas foi Shiva. Shiva fez essas duas canções para glorificar Radha e lá no final, sei lá, ele vai falar o quê? É que quem canta essas canções vai virar uma Mandira, uma Gopi, é uma coisa assim, né? Lá no Kundya. Então e tem que cantá-la pela manhã, não é de madrugada, não. Você pode cantar de madrugada, mas é pela manhã, é de manhã. E de manhã significa quando o sol nasce, é a hora que se canta essa canção. É a hora mais tradicional. A gente tentou cantar essa canção, mas não deu certo. Falhamos. Falhamos. Porque assim, né, no momento a gente tentou cantar, como você falou. A gente tentava cantar a canção, e foi um momento que a gente tentou fazer o mangala, porque o mangala está muito, muito avacalhado, assim, poucas pessoas iam, e ninguém ia para cantar. Foi uma crise no mangala, crise. Então, para resolver, a gente teve a ideia, vamos cantar todo mundo junto, né? Foi uma tentativa, mas a gente não conseguiu. Então, assim, eu achei melhor que todo mundo cantasse de forma individual, né? Então você pode cantar de forma individual. Eu canto todos os dias, assim, e tem essa métrica que você pode seguir. E se diz que é Radharani, é uma canção muito especial. Radharani satisfaz Radharani, satisfaz Krishna. Então você pode cantar essa canção, canta individualmente aí. Mas não precisa ser de madrugada, não precisa ser no mangala, entende? Ela é pela manhã. Aí fala, quem canta é pela manhã. A canção fala, quem canta essa canção pela manhã, todos os dias, recebe a graça, né? De Radharani, uma coisa assim. Amanhã vai até umas 10 horas. Amanhã vai até meio-dia, praticamente, 11 horas. Você pode ficar amanhã. Assim, é bom você cantar antes de comer. Assim, antes de lança prachado. É melhor isso. Assim, porque né, depois que comeu, parece que já comeu, né? Aí já, tipo assim, então, antes de você comer o café da manhã aí, você canta essa canção, entende? Então não precisa ser de madrugada. Sim, ou seja, se essas folhinhas caem aqui, né? Você oferece. Se cai no chão, a gente viu no Haribakilasa, né? Você pega, lava e oferece. Tudo ser tudo. Não dá para aproveitar, mesmo seca. Imagina a tula ser tão poderosa que se você pegar, por exemplo, que vai ter uma hora que você não tem tulas, ou seja, normal, né? Assim, a gente até aqui, a gente está tendo tulas, pela misericórdia dela. A gente está tendo, nenhum dia falhou. Nenhum dia falhou tulas, assim. E ela eu lembro uma vez a gente tinha uma tulas aqui que ela numa leiteirinha, assim, sabe? Eu tô numa leiteirinha e ela ficou assim, ela durou 4 anos na leiteirinha, praticamente, 3 anos, 4 anos. Era uma misericórdia, assim. E eu lembro quando a gente foi trazer essa tula, assim, né? Não, assim, foi trazer, não, a gente foi levar ela. A gente ia deixar na casa, acho que na casa da Dona Vim, para ela cuidar, uma coisa assim, da minha mãe. E a gente levou, eu não sei que, eu não lembro muito bem da história, mas a gente estava até com isso, a gente tinha uma coisa rural do ano 73, uma coisa muito doida. E a gente botou a Tula-se no carro, assim, assim, acho que a gente foi pegar a Tula-se, namorando, uma coisa assim. Não me lembro muito bem da história. Eu sei que a Tula-se estava, ela ficou em cima do carro, e a gente começou a dirigir o carro e ela em cima, assim, você imagina? Nessa estrada, assim. Aí depois a gente. Aí a gente pegou. Aí ela tava lá em pé. E foi incrível, assim, porque ela não morria. Assim, no sentido assim, que e o pessoal falava assim, não, mas quem vinha aqui dava palpite. Eu falava assim, não, mas as raízes crescem, né? E é claro, é verdade, cresce. Você precisa de um vaso maior. Eu falei, não, 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 não mexe, não mexe. E eu segui minha intuição e deu certo. Assim, ela foi uma das que mais durou, entende? Foi uma coisa mística, eu acho. Mas a gente adorava ela ficou aí um tempão. Claro, depois a gente teve outras. Tudo isso aqui sempre foi uma dificuldade.
Então, assim, se você, por causa do frio, nunca deu muito certo plantar no chão, tudo isso aqui, nunca deu. Eu achava estranho, né? Porque lá na casa da minha mãe, dava nas frestas do cimento, E lá né? também tinha frio? Frio, igual aqui. Não tem diferença, muita diferença não. Então eu não entendia por quê. Mas, e aqui a gente sempre tentou Tulas na terra, nunca deu certo. Nunca. Tulas é uma coisa assim muito mística, assim, é uma planta mística. Quem conhece de planta vai saber que Tulas é mística. Pode pegar a Tulas, pode começar a cuidar de Tulas. Não é uma planta normal. Lembra quando minha mãe dava tulas para as pessoas, assim? E ela teve muita tulas, mais de 60 tulas, essa coisa assim. E ela dava para as pessoas, assim, dava. Eu falei, mãe, dá semente, que aí se ela quiser. Ela falou, mas tá bom, dá tulas, vamos ver o que vai acontecer. E dava semente, as tulas não iam para frente, as pessoas assim que conhecem, que gostam. Essa tudo é uma coisa assim muito sagrada, muito mística. Então a gente tem que. E, por exemplo, qualquer folhinha que seca que tem aí, você pode oferecer. Folhinha murcha, folhinha que cai, não tem, pode oferecer. Christian adora, ele olha, tudo assim, tudo assim, tá seca, não importa, vamos lá. Ele adora tulas, adora. Christian é fanático com tulas, entende? Então, assim, tanto é que assim, não tem tulas, não sei o que aconteceu, você vai lá, você tem um galinho de tulas, né? Você coloca você oferece a comida, né? Você vai fazer a comida, aí você encosta o galinho só de encostar o galinho, né? Que esse galinho você encosta na comida e tira e já foi. Imagina o poder que é. Então você pode ser folha sequinha, folha que tá aí. Agora, claro, se você tem uma folhinha, né? Que acabou de explodir, acabou de crescer, mas é melhor, né? Claro. Vai falar pra gente. O sofrimento de uma alma em cativeiro é semelhante ao viciado numa droga. Uma droga. Antes de começar a intoxicar-se, o primeiro passo rumo ao vício, né? É a curiosidade. Que louco. Então, após intoxicar-se por um certo tempo, não se pode viver sem intoxicação. Nosso apego a Maia, o equívoco, é como um vício de uma droga. É muito incrível, né? Esse exemplo, né? Samaraj, muito. Por isso ele é considerado Shastra Nipun. Shastra Nipun significa que ele tem uma compreensão das escrituras, né, que outras pessoas não têm. Isso é um Shastra Nipun. Esse Samaraj ele é considerado assim. Por quê? Porque ele consegue te dar insights espirituais que não estão nas escrituras, né? Quando, por exemplo, perguntaram para ele, né, qual é a diferença da grama, né, de Vrindavana para Vaikunta, imagina. E ele falou, não, que a grama de Vrindavana é mais doce. Não. Então, imagina, quando você ia pensar nisso, né, você fica, nossa, né, não tem, você vai ver, pode procurar no Shastra lá, a diferença entre Vaikunta, por GT, inteligência artificial, que é mais fácil. Pergunta se ele consegue saber. Talvez saiba, né? Mas eu não sei. É difícil, é uma coisa assim meio complicada, né? Então, na realidade, também como o Samaraj Prabhupada, né? Quando perguntaram para ele, e lá no mundo espiritual, você come, e depois, e o banheiro, como é que é, né? Queriam saber, imagina. Aí o Samaraj Prabhupada falou pra ele, vai lá para ver. Quando você for, você sabe como vai ser. São essas respostas realmente que fazem a diferença. Shastra Nipun também, Samaraj Prabhupada, né? Então, e que ele fala realmente, ou seja, você começa, né, é uma curiosidade que nós temos para testar Maia, né? Então você vai ter uma curiosidade, porque realmente é isso, né? Eu lembro um livro que eu li foi Dostoiévski, acho que foi Dostoiévski, não sei qual era. Eu sei que faz muito tempo, então, tem jeito. Mas é o seguinte, uma moça, estava frio, assim, você sabe que é um frio 13 graus negativos, né? 20 graus negativos, você sabe. Então o que acontece? Ela estava lá, ela era muito coisa de adolescente, assim, não sei o quê. E de repente chegou um cara lá e ela era muito bonita, não sei o quê. Bom, o filme, o livro falava assim, né? E aí, de repente, ela faz o rapaz, assim, tinha outras meninas, outros caras, ela faz o rapaz experimenta, porque o poste estava congelado,
Então ela faz o rapaz assim, lamber o poste, assim, pra experimentar o pó, pra ver como é, né? Assim, aquela coisa. Experimenta. Aí quando o cara vai fazer isso, a língua dele fica grudada no poste. E não sai. Ou seja, só sai como, né? Quando sai, tira um pedaço da língua. Ah, imagina. Toda criança faz isso. Toda criança faz isso aí. Ela tem, ela tem experiência. Então veja bem, é que incrível isso, né? Isso é uma curiosidade. Vai lá e bota a língua, né? E é isso que o mundo material é, essa curiosidade que você tem por experimentar. Então é como droga, uma droga, né? Você tá lá, como é a maconha? Como deve ser essa maconha? Essa incrível maconha, como deve ser, né? Tipo assim, né? Aí você vai e vai experimentar a primeira vez, né? Aí você experimentou, nossa, não deu nada, ou deu alguma coisa, sei lá, você for. E aí, de repente, aí você já tá aí você tá no vício, né? Não tem jeito, aí você ficou assim, viciado. E até quando você ficou viciado, ninguém sabe. Até dá uma ansiedade, dá um negócio. Mas é o quê? Mas é uma luta. Então é a mesma coisa, você tem que lutar contra a Maia, né? Lutar, não tem jeito. Então a gente não tem que pensar que a gente é perfeito, porque as pessoas pensam assim, nossa, mas eu não consigo. Esse exemplo, largar a maconha, eu não consigo. Tudo bem, não tem problema. Mas pelo menos você vai ter que lutar contra isso, na verdade. E cada um tem sua dificuldade. Acho que essa dificuldade que a gente tem com as coisas materiais faz parte da nossa natureza, tatasta. Tatasta Shakti, ou seja, você é tatasta e você tem essa atração por Maya, essa curiosidade. Então aqui é um equívoco. Você se equivocou. Ou seja, em Maia, ou seja, essa conexão com Maia foi um grande equívoco da nossa parte, entende? Por quê? Porque o Tatasta ele tem essa escolha, de certa maneira, né? O Tatasta. Então, de alguma maneira, ele tem a escolha de provar o mundo material. E quando prova o mundo material, já não quer. E como o Sri Samaraj ele fala, né, que a primeira posição da diva, imagina, é como Brahma, é como um criador, uma coisa assim que não dá para entender. Assim, eu já fui Brahma, então? Eu já criei o universo, né? Então, sei lá, é uma coisa. Aí você fala, não, mas é o Samasti Diva. Ou seja, aí explicam assim, que é o Samasti, que você vai para um Samasti, aí você como. Tá, sabe, eu não entendo muito bem disso, não. Eu vou falar a verdade, eu não sei explicar isso, não. Porque eu tinha que perguntar para você se era Maharaj ou ver numa outra escritura, mas realmente não tem, assim, porque é uma coisa assim meio difícil mesmo saber. Eu também não estou muito interessado em saber disso. Por quê? Porque a gente já está aqui. Então, você entender o início, para que você vai entender o início se você já está? Você está com o pé na jaca, não é verdade? Enfiou o pé na jaca, você fala, não, mas a jaca caiu, ela caiu como? Mas estranho, como essa jaca caiu, como ela se espatifou, e como enfiei esse pé aqui? Não, peraí, o pé já está na jaca. O negócio é tirar o pé da jaca. Tira esse pé da jaca, meu amigo. Então é isso que a gente precisa pensar. Como a gente vai sair desse mundo material? Aí você tem um processo. Aí eu falo, ó, aí eu vou te explicar. Aí tá, ó, canta Hare Krishna, ó. 16 voltas, 32 voltas, 48, 64. Tá, vai pro Mangalate todo dia. Vamos lá cantar pra Krishna. Toma só prachada, não come boga. E aí você vai. Entende? É assim que você sai de Maia. Aí tem um processo, esse processo, né? Ado Shraddha, Tato Sadhusanga, Tat Bhajana Kriya, Tato Nivritya, Tato Nishta Rutis, Tataha, Atashaktis, Tabu. Caramba! A gente tá. É uma coisa assim, então Shraddha, você tem que ter Shraddha, você tem que ter Sadhusanga, você tem que praticar, você tem que. Né? Imagina? É uma coisa incrível, né? Isso, né? Você vai eliminando os seus anartas, até que chega uma hora que você chega em Nista, e aí praticamente quase tudo que é inauspicioso é tirado do coração. E Nista é assim. Imagina. Nasta Preshu, Abhadreshu, Nitya Bhagavata Sevaya. Ou seja, é isso. Você realmente vai entender o quê? Você vai entender que a sua inteligência foi completamente capturada por isso. Você já não consegue mais pensar em mais nada que seja diferente de Krishna. Imagina, incrível. Você conseguiu isso. Então, o processo para sair está aí. Agora, o que aconteceu que você enfiou o pé na jaca? Como caiu a jaca? Onde que ela caiu? Isso aí
por mais que você tenha uma noção, que os Shastras nos dão uma noção de como tudo aconteceu, ou seja, ninguém tem essa segurança, certeza absoluta, então por isso existem certas dificuldades nesses âmbitos, nesses parâmetros, assim, né? É uma coisa meio complexa mesmo. A criação do mundo, por que a alma se atrai, por que ela tem essa curiosidade, né? Como explica Sisara Maharaj, imagina. Então, como ele falou, se você tem a curiosidade para experimentar algo, experimentar uma droga, esse exemplo que ele está dando, mas agora que você já está, você tem que fazer uma coisa para você deixar isso. Ou seja, então esse vício que a gente está aí no mundo material, ele é um vício, é um vício, né? E você tem que se curar. Aí você precisa entrar numa clínica, a clínica é a consciência de Cristo, né? Você se matriculou, está na clínica, e os muros, e aí tem os enfermeiros que não vão deixar você ir embora. É uma coisa assim. Eles vão agarrar você, não fica. Você está medicado. É como internação compulsória que se chama isso. Você não tem que decidir. Interna você e acabou. Não, mas eu vou lá fazer a terapia. Não, nada. Você está aqui. Você vai para a clínica, acabou. Aí você pode, claro, não pode ficar isso a vida toda. Acho que a lei não permite isso. Mas por um tempo, pode. A lei permite que você possa estar internado compulsoriamente, de forma compulsiva, você vai estar ali. E depois você vai sair, aí de repente vai cair de novo. Então é assim mais ou menos, essa luta aí que as pessoas têm em relação a esses aspectos. Um exemplo muito especial. É sobre Adão e Eva, né? Não é a nossa especialidade, né? Mas aí parece que tem um Purana, né? Ou seja, que vai falar, que vai contar da história de Adão e Eva, ou seja, na verdade tem um Purana, parece que tem um Purana aí, tem um negócio que ele estuda sânscrito, né? E ele, estudando sânscrito, ele pegou acho que é baixista, um baixista Purana, sei lá que Purana, é um Purana. E ele estudou, como ele estuda o sânscrito, ele vai lá, pega um livro que ninguém entende, só ele, tipo assim. E ele vai lá e lê o livro, e tem uma coisa incrível. Na verdade, sim, foi uma informação que ele recebeu, aí ele foi lá, eu falei, vai então, que era assim, como contando a história de Adão e Eva, ou seja, numa perspectiva dos Vedas, assim, de um Purana, o Purana já mostrando a queda de Adão e Eva, enfim, toda essa coisa, assim, né? Ou seja, que na verdade era uma coisa que uns Puranas já estavam falando sobre isso, né? Aí, como é que a gente vai pesquisar isso, né? É difícil, ou seja, eu tentei, eu não sou uma pessoa erudita, assim, eu não sei nem inglês direito, eu sei. E aí, como a gente foi lá e perguntou para Vishnu Maharaj, né? Vishnu Maharaj, que é uma pessoa que... Ele tem um doutorado em sânscrito, imagina. Ele tem doutorado em sânscrito. E ele é muito erudito, assim, uma pessoa assim, que tem uma memória, assim, que... Uau, caramba, você olha assim, ele assim, falando... Tá. E ele falou que nunca viu falar disso. Aí Purana Maharaj também falou que é uma pessoa tão inteligente, assim, tão, né, estudada, também falou que nunca ouviu falar disso. Então, que eu posso fazer? Não tem jeito, não tem jeito. Assim, se eles não sabem, né, imagina eu. Então, assim, o que eu achei era assim, que pode ser, assim, de repente é uma coisa assim, é muito forte, assim, você tem um Purana que vai falar que Adão e Eva... não, eles explicam. Não, e a explicação é incrível, assim, porque realmente explicam. Tipo assim, explicam essa queda e todo a simbologia, assim, tem tudo uma explicação aí que é uma coisa impressionante. Assim, você fala, nossa. Também a gente perguntou para Gurudeva Tulalanda, ele também falou que. Então, assim, que não sabia, né? Então realmente é isso. Então você fica assim, meio assim, com o pé atrás, né, em relação a essa informação, a essa tradução, né? Sei lá, não sei, uma coisa assim que a gente não consegue. Porque, por exemplo, o Prabhupada Bhaktisiddhanta ele nunca falou disso. E olha que ele pregava de Jesus, assim, ele leu tanto, né, tanto. Ele leu várias bibliotecas, assim. A gente foi lá em Calcutá, na biblioteca, era a biblioteca dele, assim, um pedacinho só, claro, uma coisa assim.
absurdo o tanto de livro que ele leu, assim, uma pessoa muito erudita, né? E ele falava de Jesus, né? Então eu imagino que ele, como pregador assim que era, ele deveria ter conhecimento Spurana. Não é possível que ele não leu Spurana, né? Eu pensei assim, né? Na minha mente cética, né? Mas será que ele não leu? E também a gente vê o Bakhtion Tako. Bakhtion Tako, imagina, dizem que ele foi ler a Bíblia em aramaico, não sei, uma coisa assim. Para ler a Bíblia, ele aprendeu. Bom, não sei se isso é verdade, não sei. Os negócios falam umas coisas assim que a gente repete, mas eu não sei. Mas assim, mas enfim, Bakhtion Tako é uma pessoa muito estudiosa e foi lá, leu a Bíblia toda, sei lá. E ele teve esse passatempo de ser meio cristão, assim, né? Assim, de se atrair pelo cristianismo, que é uma coisa assim, uma ideia muito incrível, né? E ele nunca falou disso, desse Purana, entende? E ele. E também Swami Maharaj Prabhupada, que falou de Jesus, ele também nunca. Não estou falando que não existe, estou falando que é mentira, não estou falando nada disso. Mas eu estou falando que é estranho. Os nossos acharyas, como Sri Sara Maharaj, que imagina, Sri Sara Maharaj, para você ter uma ideia, ele acordava de madrugada, sei lá que hora que ele acordava, né? Bom, quando ele começou a fazer um bhajana mais solitário, e ele lia, né, sei lá, das 2 da manhã, ele lia até às 6 da tarde. Imagina, sabe o que é isso? E ele tinha uma memória, assim, ele era um Shurutidara. Tudo que ouvia, tudo que lia, nunca esquecia. E ele sabia de todos os filósofos, ele sabia. Imagina, ele deu essa. Quando a gente vê, né, Samaraj falando dessa. Foi uma concepção que eu achei muito incrível, né? É que Jesus traiu Judas, na verdade, todo mundo sabe disso, né? Jesus foi lá, vendeu. Judas vendeu Jesus, né? Judas traiu Jesus, Judas vendeu Jesus por um pacote de moeda, sei lá, uma coisa assim. Mas ele fala assim que Jesus falou para Judas, falou assim, ó, você acha que está me traindo, mas você não está me traindo, eu estou te usando, desculpa, eu estou te utilizando para deixar, imagina essa concepção de Sri Maharaj, que você nunca viu isso, você nunca viu um sermão, um padre falando isso, não, você não vai ver, nunca vi isso, né? Que Jesus utilizou Judas, né, imagina, para um propósito maior. E Sri Maharaj nunca falou desse Purana, então assim, eu fico com o pé atrás, não estou falando que não existe, não estou falando que é mentira, só que realmente eu não posso chegar, assim, eu pesquisei aonde? Inteligência artificial tá difícil, livro não tem, né, e a gente pesquisou com acharyas que têm um certo conhecimento, assim, muito mais do que o seu, o nosso, no meu caso, mas eles falaram que não conhecem, e como eu estou falando, Prabhupada Siddhanta não falou nada, Bhaktivinoda Thakur não falou nada, e eles, né, imagina, que tinham essa abertura, né, para o cristianismo, assim, o Rupa Goswami, Diva Goswami, essa é uma coisa assim, eles deveriam, sei lá, eu acho que são informações assim, tão importantes assim, que imagina, que vão falar que realmente que tem coisas assim na Bíblia, né, que você, por exemplo, essa coisa do mar que abriu, né, do mar, né? Moisés, né? Abriu o mar. Isso você vê lá, mas você vê lá Vasudeva, né? Vasudeva, ele abriu, o Jamuna se abriu para ele, para Jesus passar, para Jesus. Krishna passar, não é verdade? Aí você vê, essa questão do como é que é? O dilúvio, né? Dilúvio, né? Que fizeram, nem sei lá quem fez essa Noé, né? Foi Noé. Fez uma barca lá, não foi isso? Mas espera aí, tem Mátzia também, né? Tem igualzinho, história bem parecida, né? Sei lá, né? Será que eles não copiaram isso? A gente pergunta, né? Não sei se copiaram ou não, né? Mas tá estranho esse negócio, assim, né? De ser a história igualzinho, né? Tudo bem. Aí eu não estou falando que a Bíblia está copiando também. Não posso dar essa afirmações tão fortes assim, que a Bíblia copiou. Não estou falando. Mas se um Purana está falando aí se tem tantas coisas assim que são afirmações muito fortes, a gente poderia utilizar isso para pregação também, né? Eu acredito, seria muito, muito interessante você utilizar, né, essas informações, né, para pregação. Você vai falar assim, nossa, incrível, olha aqui que o Purana está falando aqui sobre Adão e Eva, está explicando tudo, o Purana já estava prevendo isso,
Nós somos incríveis. É tipo assim, uma coisa assim, né? Olha, não, ou de certa maneira assim, a gente tá, mas né, como, né? Olha que já estava, já estava. E, por exemplo, quando você fala assim, ah, não, que Jesus ele estava lá no Mar Morto, né? Sei lá. Não, é que são algumas escrituras que foram encontradas no Mar Morto, na verdade. O Mar Morto. Aí você encontra algumas coisas do Mar Morto lá, que vão falar de algumas coisas que não estão na Bíblia, não sei, uma coisa assim, né? Tá, a gente não entende muito bem disso, né? Mas aí estão falando, não, por exemplo, quando eu vi os ensinamentos essênios, né? Essênios, eu vou falar, os essênios, né? Que era uma, como sei lá, uma comunidade que vivia lá, e eles tinham um jeito assim muito legal de praticar o cristianismo, que eu gostei até, né? Tipo assim, eles andavam descalços, eles não comiam comida, eles não coziam, eram vegetarianos, não, eles não eram vegetarianos, não eram veganos, não. Os caras comiam só coisas germinadas no sol. No sol, você botava, né, os alimentos, ele botava, porque lá tem muito sol também, né? Aí botava lá o trigo, e Jesus falando isso, como desse alimento. Jesus falando, como esse alimento, isso vai dar. Caramba! Né? Sei lá, esses ensinamentos essênios, né? Tão lindo, a gente tem, deve estar nessa biblioteca, deve estar aí. Que a gente gostou tanto que a gente pegou e começou a ler, nossa, incrível, se fosse assim mesmo, seria. E Jesus, os ensinamentos de Jesus são incríveis, incríveis. Mas é aquilo, será que é verdade ou não é? Você não sabe, né? Como você vai saber que é? Assim, porque lá os cristãos, né? Eles vão falar que não, isso aqui não dá, que isso é especulação e tal, aí você vai ficar meio assim, meio perdido. Né? Então é parecido a coisa, entende? Então seria muito legal, muito interessante, assim, com a Tchara viesse, pegasse esse Purana aí, né? Que foi assim que eu vi, é muito legal essas informações, mas que eles dessem uma certa autoridade para isso, né? Porque se a gente ficar falando, não, porque tem um Purana aqui e tal, porque. Peraí, cadê? Mas por que Prabhupada não falou? Por que Bhaktivinoda Thakur não falou? Por que, sei lá, Vishnu Maharaj nunca viu falar disso? Por que. Aí você vai falar, não, mas a gente acredita, tudo bem, é diferente, né? Então a gente não pode. Eu tentei pesquisar, assim, né? Não foi má vontade minha, não. Eu tentei. Mas aonde eu ia pesquisar? Não tem como, né? Então a gente pesquisou nessas autoridades, né? Que pra gente são autoridades assim, dos Shastras, mas eles nunca disseram nada, não sei. Então tem coisas como por exemplo, não, que vai vir uma era dourada de 10 mil anos. Né? A gente sempre acreditou nisso. Né? Dentro de Kali Yuga vai ter uma era dourada que vai durar 10 mil anos. E aí você vai, aí eu fiz essa pergunta, um espaço da Bhakti Bibu do Bodhanga Chamaraj, e falou assim, não, nunca escutou, não tem Shastra nenhum que fala isso. Mas peraí, falaram isso. Aí a gente, aí o Santo Tripurari Goswami Maharaj também conversou. Ele falou, não, tem um devoto lá, um discípulo, esses discípulos assim, cabeção de Tripurari Maharaj, um cara que estudou, que pesquisou, não tem nenhuma cita, nenhuma referência escritural que vai ter essa era de 10 mil anos aí, que todo mundo falava desse negócio, todo mundo. Kali Yuga chegou a 10 mil anos dourados, devotos, blá, 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 blá. Então, eu falei isso, eu lembro, assim, eu preguei isso assim, várias vezes. Gente, é de 10 mil anos, aproveitem, que não sei o que. Que vergonha, né? É tudo mentira. Mentira assim, não é real. Pode ser que tenha, mas né, imagina, os acharam. Então é isso, né? Então a gente não pode chegar e começar, né? A falar essas coisas assim. Apesar que são ideias assim, muito incríveis, e se for verdade mesmo, nossa, olha, tá aqui, tá, o que vocês estão pregando na Bíblia, os Puranas já estão falando. Incrível, incrível. Mas, né? Como até tinha um devoto lá, né, que e ele estava, né, para fazer essa pergunta lá para Vishnu Maharaj, a gente estava assim, eu falei, faz você, eu não vou fazer essa pergunta, eu falei, não, faz você, né? A ideia é essa, né? Chama o devoto e faz pergunta, porque realmente você fica até com vergonha de perguntar uma coisa assim, né? Vai falar que você é alienígena, não sei. Mas a gente fez a pergunta, mas normalmente não tem, assim, eles não têm assim, essa referência. Não estou falando não estou falando que não exista essa resposta. Não estou falando que o Purana é falso, como já falei.
que seja uma montagem, especulação, teoria da conspiração, não, não é disso. Mas, assim, é uma coisa, assim, é uma informação que você não pode ficar divulgando, assim, falando que é assim, porque lançaram um Purana lá, você encontrou ele, tá, e você pegou o Purana, quem traduziu isso, aonde que tá, qual é a fonte, quer dizer, precisa toda uma pesquisa assim, se você entende que os acharyas não falaram nada disso, entende? Então, esse é o ponto, né? Isso sim, isso a gente entende. A história da humanidade está lá, é Manu, né? Ou seja, é que os Kumaras, né, não quiseram, né? Eles queriam ser brahmacharis, eles eram muito inteligentes, né? Não ser brahmachari, nada disso, tudo. E aí vai lá, e aí tem Manu, né? Satarupa, né? Satarupa. E daí começa né, a gerar assim, toda a humanidade. A gente entende isso, tem essa explicação. Mas o que ele está falando é o seguinte, é que uns Puranas estão falando que como Adão, essa teoria de Adão e Eva, entendeu? É parecido também, né? Não é de tão diferente. Né? Justamente, é parecido, né? É o que eu digo, né? É parecido, né? Adão e Eva, é a mesma coisa. Caíram ou seja, tava lá a maçã, né? A maçã tava lá, aí a serpente chegou, come essa maçã. Não, é a única coisa que a gente não pode comer, a gente pode comer tudo aqui, caqui, manga, jaca, tudo. Mas a maçã não pode, a gente quer. E a serpente vai lá, faz ele comer e a Eva vai, come, aí comeu, aí pum, aí acabou, aí pum, caiu, que não sei o quê. Você pode falar, isso é um mito, mitologia, tá bom, mas é uma coisa assim que vai te mostrar, né, essa queda, né, tipo assim, como o César Maia está falando, essa curiosidade inicial que você teve para experimentar o mundo material, não é verdade? Só que esses Puranas, eles já estão falando de Adão e Eva, eles estão falando isso, assim, de uma coisa assim muito similar, entende? Então é uma coisa assim que é incrível. Eu vi essas informações e falei, nossa, que dá vontade de falar isso para todo mundo, né? Mas eu fico meio assim porque os acharyas não falaram, né? E aí pode ser uma coisa assim que eu tô falando. Não estou falando que seja falso, mas que não seja tão fidedigno. Então você vai ficar falando, né? Entende o que eu tô falando? O livro de um guru pode ser considerado Shastra? Sim, pode. É revelação védica. Imagina, o que é revelação? O que na verdade, o que é literatura védica? São os Vedas, os Puranas, os Upanishads, não é isso? Os Itihasas. E aí entra tudo, né? O Srimad Bhagavatam, o Chaitanya Charitamrita. É uma literatura védica? É uma revelação védica? Krishnadas Kaviraj Goswami, o livro mais importante da nossa, né? Da nossa filosofia, a gente pode dizer assim. Por quê? O Chaitanya Charitamrita tem a essência de tudo. Assim. Então o Krishnadas Kaviraj Goswami ele pega a essência do Bhagavatam, a essência do Bhagavad Gita. Por exemplo, tem esse verso que fala, né, que uma pessoa muito importante, né, que o que ela faz, os homens comuns vão seguir esse exemplo, não é isso? E Krishna ele está falando isso também para Arjuna, né? Ele está falando, olha, eu tenho que cumprir o meu dever. Você tem os seus deveres também. Imagina, Krishna queria convencer Arjuna, a gente entende que é uma lila, mas ele queria convencer Arjuna que ele tinha que tinha que lutar. Porque Arjuna ele ficou confuso, ele falou, peraí, você falou que o Gyana, o conhecimento, você falou que o conhecimento é superior à ação, não é isso? Essa é a dúvida. Você falou que o conhecimento é superior à ação, agora você está falando, mas por que você está fazendo, por que você quer me convencer a lutar então? Né? E aí o que Krishna fala para ele? Ele fala, olha, você, pela sua natureza, você tem que. Você não nasceu para fazer guiana, não nasceu para ir para a floresta ficar meditando. Imagina na floresta meditando. Não era nada a ver. Né? Você nasceu para agir. Krishna fala, a sua natureza é agir, é atuar. Então aí ele falou assim, e é Nishkama Karma Yoga. Ele falou que tem que fazer. O que é Nishkama Karma? Nishkama significa. Nish significa. Nish, N é
O que é Nishen? Nish, no Nishkama. O que é Nish? Sem. Kama, desejo. Então você não tem que ter desejo. Você faz, então você faz. Então tem dois tipos, assim. Você faz, por exemplo, você cumpre os deveres do Varnashman, assim, e só que você, de repente, você não. Você não tem você não está apegado, né, ao resultado, né? Ao resultado, né? Karma nieva de karaste, mafaleshu kadachana, mat karma fala returbu, como? Natusango. Isso. Ou seja, você tem o direito de cumprir seus deveres, mas você não pode estar apegado aos frutos disso. Isso é bom. Mas melhor ainda é o quê? Você entregar os frutos para Krishna. Isso é muito melhor. Eu vou fazer tudo para Krishna. Tudo é Krishna. Então eu vou lá, faço uma hora. Tudo é para Krishna, tudo é para Krishna. Isso é muito melhor. É o que Krishna fala, entendeu? Então, de certa maneira, ou seja, quando Krishnadas Kaviraj Goswami ele pega essa instrução de Cristo, e Cristo fala, olha, você tem que atuar, você tem que cumprir seu dever. Você é um kshatriya, um kshatriya tem que lutar, não tem como. Ele é um kshatriya, um guerreiro, tem que lutar. E Krishna fala, imagina se eu não cumprisse os meus deveres, ninguém ia cumprir. Então, quando Krishnadas Kaviraj Goswami ele pega esse verso, imagina, e ele cita ele no Chaitanya Charitamrita, significa que é um verso essencial. Por quê? Porque ele está falando de Chaitanya Mahaprabhu, não é isso? E Mahaprabhu é o quê? Acharya Lila, não é verdade? Ele é um sannyasi, quando ele é um sannyasi, ele não quer ver o rei, ele fala, não, você é um rei. Aí falam, mas ele é um devoto puro, não interessa. Sarvabhauma Bhattacharya, Ramananda Roy, todo mundo tentando convencer ele, né, de ver o rei. Ele fala, não vou ver rei. O rei é a coisa mais mundana que existe, eu não quero ver esse rei. Se vocês começarem a falar isso, eu vou embora. Tipo assim, é Acharya Lila. Ele vai lá, limpou o templo de Gundicha, ele mesmo limpou, mostrando, né, que a gente tem que tirar para receber Krishna, que vem, né, de Dwarka, né, para Vrindavana. Você precisa ter o templo limpo, ou seja, o seu coração, para que Krishna possa entrar no seu coração, o seu coração tem que estar limpo. Imagina, ele está falando isso, né? Uma coisa incrível. Então, tudo que está no Chaitanya Charitamrita é literatura védica, é revelação védica, não é assim? Então, quando a gente pensa assim, não, mas espera aí, o que é literatura védica? O que é isso, né? Quando o Guru escreve, imagina, se diz quando o Guru escreve quem disse isso? Eu não sei, acho que foi Sri Samaraj. Ele falou assim, quando o Guru escreve uma carta, isso já é um Shastra, uma carta. Os Gurus hoje não escrevem mais cartas, na verdade, só WhatsApp. Então, o Gurudeva mandou um WhatsApp para você, nossa, você é um Shastra. Você tem que pensar isso, entendeu? É desse jeito. Ele manda para você um e-mail. Nossa, eu tenho um Shastra aqui, é um Shastra. É como o Bhagavad Gita para você, uma coisa assim. O Chaitanya Charitamrita, por exemplo, Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele falou uma afirmação forte. Ele falou: você tem uma inundação. Todos os livros são inundados. Acabou tudo. Se tem o Chaitanya Charitamrita, a gente não perdeu nada. Porque, como eu falei, ali está a essência do Bhagavad Gita, a essência do Bhagavata. Imagina, o Bhagavata é um livro assim que você vai ver, aí você pega um verso lá e fala assim, não, porque aqui essa dinastia, não sei quem gerou não sei quem, não sei, tem 300 nomes assim no negócio, né? Você lê uma página, um verso do Bhagavata, você lê e tem 300 nomes ali que você nunca vai entender nada, não vai guardar nenhum, não é verdade? E vai tratar de coisas assim, às vezes que você, sei lá, cosmologia, coisas assim que você, é difícil, assim, não é tão fácil assim. E Chaitanya Mahaprabhu, o que aconteceu? Quando o Mahaprabhu ele vai falar com acho que foi quando ele se encontrou com Sanatana Goswami, e aí foi quando ele explicou. Sanatana Goswami falou assim, me explica aí, porque a gente sabe, né, Mahaprabhu converteu o Sarvabhauma Bhattacharya, não é isso? E através do silêncio, o Sarvabhauma Bhattacharya falando, explicando os Vedas lá, e Mahaprabhu ficou quieto, aí depois de uma semana, aí Sarvabhauma Bhattacharya falou, mas você não entendeu nada, né, você não falar nada? Ele falou, não, eu entendi tudo, que eu não entendi, o Vedanta eu não entendi a sua explicação, como você tirou esse negócio, meu amigo? E aí ele fala, aí ele ficou meio assim sem graça, né? Aí o que ele fez? Ele citou um verso, né? Que é o Atmarama, né? Esse verso Atmarama.
E aí ele explicou esse verso para recuperar o seu prestígio, né? Então ele explicou esse verso de 9 maneiras diferentes, não foi isso? Aí ele falou, nossa, agora... Eu conheço o Bhagavatam também. Aí ele pegou um verso lá, essencial do Bhagavatam, e de 9 maneiras ele explica o verso. É Sarvabhauma Bhattacharya. Aí Mahaprabhu falou assim, que legal, mas olha... Aí Sarvabhauma Bhattacharya falou assim, ei você, e agora, tá satisfeito? Você quer dar mais uma explicaçãozinha aí? Aí o Mahaprabhu pegou o verso, explicou 18 maneiras diferentes, sem tocar nenhuma explicação de Sarvabhauma Bhattacharya. Aí foi quando ele falou, não é possível, esse menino é Deus. Não tem jeito. Eu tenho que concordar com o Gopinath Acharya, que falou que era Deus, meu Deus. Aí tá. Aí depois, Mahaprabhu mostra a forma dele, né, Sadhbhusha, essa coisa toda. Depois o Mahaprabhu vai e encontra com o Sanatana Goswami. Quando ele encontra com o Sanatana Goswami falou assim, olha... Eu fiquei sabendo que você deu uma explicação muito linda do verso Atmarama para Sarvabhauma Bhattacharya. Será que você poderia explicar isso para mim de novo, né? Explicar isso, né? Como é a coisa? Aí o que Mahaprabhu fez? Mahaprabhu falou assim, eu não me lembro muito bem disso não, assim, mas... Não, já que você está insistindo... Aí ele pega o verso Atmarama e explica de 64 formas diferentes, imagina? E vai explicando, né? É uma coisa assim que você olha lá no Chaitanya Charitamrita, é uma coisa incrível. Imagina, então, a gente entende. E aí, nesse momento, né? Sanatana Goswami, ele fala assim, ele começa a glorificar Mahaprabhu. Aí Mahaprabhu vai e coloca a mão na boca. Ele fala, não, para de me glorificar. Uma frase do Bhagavatam é digna de adoração. Uma frase do Bhagavatam. E Prabhupada Bhaktisiddhanta diz que pode perder o Bhagavatam se tem um Chaitanya Charitamrita, imagina. E aí você pega, por exemplo, a ciência confidencial da Bhakti Yoga, né? Que eu acho que foi a melhor coisa que a Missão Vrinda fez, né? Acho que foi a melhor coisa. Fizeram muitas coisas boas, eu acho. Mas isso aí, nossa, isso aí os caras estão salvos, acho que estão lá em Goloka, todo mundo. Porque é um livro incrível. Pegaram e botaram em espanhol, né? Todas bom, não todas, mas acho que a maioria das conversas de Cícero Maharaj, que os devotos perguntam em espanhol. Quando eu peguei esse livro, eu falei, caramba. O devoto falou, tá aqui esse livro, Ciência Confidencial da Bhakti Yoga. Se você lê isso, não precisa ler mais nada. Se você entende isso, acabou. E Cícero Maharaj pegando tudo, né? E dando um... Imagina, ele fala de tudo sobre a ciência. É a Ciência Confidencial da Bhakti Yoga. Botaram esse livro, eu achei o título muito legal. E realmente o livro é incrível. São palavras, assim, ele está falando, mas são coisas assim são ensinamentos assim tão incríveis, né? Que você pega isso aí e aí, nossa, tá tudo aqui. O Bhagavad Gita, Bhagavad Chaitanya Charitamrita, tá tudo. Rasa, Tátua, e a Cícero Maharaj dando uma coisa incrível. Então eu acho, se você pega Ciência Confidencial da Bhakti Yoga, a Arte do Sadhana, esses 2 livros, se você lê isso, entende isso, não precisa ler mais nada. Você fala, não precisa ler o Bhagavad. Não, pode, se você conseguir. Mas se você ler esses 2 livros, acabou. Assim, no meu entendimento, né? Então, assim, um livro de Gurudeva, assim, do seu guru, aí, independente de quem é o seu guru, é um shastra, um livro. Imagina, como eu falei, até uma carta, até um WhatsApp, é um shastra também. Tudo que ele fala, você pode botar a nível de shastra também. A gente tem que ter essa concepção. Tudo que o guru fala é como shastra pra gente também. Não tem diferença, não. Você pergunta se a hóstia, né? Assim, como é o corpo de Cristo, né? O corpo de Cristo, não é isso? E se a prachada tem a língua de Cristo, não é isso? Uhum. Não, a gente pode especular. Ai. Eu acho assim, por exemplo, a hóstia é uma... Bom, que nenhum teólogo aí me esteja vendo isso aqui. Mas eu acho que quando a gente pensa assim, né? Que a hóstia, ou seja, que Cristo em algum momento, né? Ele deu essa instrução, né? Que essa instrução parece que foi dada quando ele pegou o pão, né? Não foi isso? E o vinho, sei lá, o pão e o vinho, né? E aí ele falou que quem comer desse pão, né? E beber desse vinho, né? Aqui está o meu corpo. Então, eu acho isso uma coisa assim, muito incrível. Por quê? Porque Jesus está corporificando, né? Algo. Então, eu acho incrível isso, assim, no sentido assim, essa fé que
que os cristãos têm. Por exemplo, na hora da hóstia, né? Eu lembro, né, quando a gente era criança, e as pessoas faziam uma fila, né, para pegar a hóstia, né? E tinha gente que não ia porque tinha cometido um pecado, tinha que se confessar, né? Uma coisa assim. E o padre estava lá dando a hóstia, né? O corpo de Cristo, né? Você ia lá, né? Então eu acho assim, você está comungando com algo que Jesus idealizou. Isso foi uma idealização de Jesus Cristo, né? Ou seja, que ele estaria presente nisso, né? Então, por exemplo, a prachada não é diferente de Krishna também, né? Krishna é prachada. Você pensa assim, a prachada não é diferente, é uma coisa... A gente precisa desenvolver fé na prachada, não é verdade? Tem esse passatempo aí que Atul Krishna, acho que é Atulananda, Atul Krishna, mas não sei. Ele vai lá, né? Ele é um sankirtaneiro e ele coleta o dia inteiro e depois ele volta, não guardaram prachada para ele chega, começa a gritar, como é isso? Que vergonha, eu coletei, não tem prachada para mim. E aí de repente, Prabhupada Bhaktisiddhanta tá cantando japa, escuta isso, desce e pega ele, fala, vem cá, leva ele aonde eles jogavam prachada, o resto de prachada, né, pros cachorros, assim, pros animais, né? A Prabhupada vai lá, né, mexe, assim, pega, come, né? Aqui tá prachada. Você tá reclamando, Prabhupada, imagina a fé de Prabhupada, né? Você olha assim, imagina aquela coisa assim, né, vai lá e come, fala, toma, imagina. Então é Krishna mesmo, é Krishna, ou seja, a gente tem que, é a fé que você adquire. Então eu acho que é a fé que nós temos na prachada. Eu acho que é uma semelhança aí, eu vejo isso, assim, de certa maneira. Claro, você pode pensar assim, mas os cristãos, né, eles estão comendo carne, eles fizeram tanta atrocidade. Não vamos entrar nesse detalhe. Por quê? Porque o ensinamento de Jesus foi muito puro. Se eles não conseguem seguir, como Gandhi, ele disse, tem uma frase de Gandhi que é famosa, eu não me lembro muito bem, mas assim, foi assim, eu amo... sei lá, eu amo os cristãos, não, eu amo Jesus, tenho muito respeito, mas os cristãos eu não confio muito, é uma coisa, eu não sei qual é a frase, assim. Ele fala assim, não, o que Jesus realmente falou, o exemplo dele é incrível, mas os seus seguidores realmente não estão muito aí, né? E com essa bola toda. E é difícil seguir mesmo, não é fácil, não. É o mundo material, ou seja, tudo isso, né? É difícil. Então eu acredito, assim, que a hóstia, né, essa simbologia, ou seja, esse desejo de Jesus estar presente, né, no pão, no vinho, eu acho que tem a mesma potência, assim, né, assim, em termos de, né, guardando as devidas proporções, as diferenças, né, é difícil, porque é meio... A comparação é uma coisa muito cruel, eu acho, né, você ficar comparando as coisas, né, e se diz que o diabo mora nas comparações, ou seja, e realmente a gente entende isso, porque você ficar comparando as coisas, né, é chato demais. Mas a fé dos cristãos na hóstia é parecido, sim, com essa fé que nós temos na prachada. Se você vai lá e você vai, né, Mahaprachada Govinde, Namo Brahmani Vaishnave. Ou seja, é o quê? É que você realmente acredita nisso, ele fala... somente as pessoas piedosas, as pessoas que têm um sukriti, vão poder ter fé na prachada. Não é todo mundo que tem fé na prachada. Imagina, é prachada, é uma coisa assim que é incrível. Você tem que ter fé nisso, né? Se você realmente não tem fé nisso, como é? Né? Eu lembro uma vez, né, um devoto estava lá, né, e de repente ele estava... Sei lá, aconteceu alguma coisa, caiu um grãozinho assim no chão, o devoto foi lá e falou, não, é prachada, e com todo cuidado, assim, era um visitante que estava perto. E daí explicou para ele da prachada, de repente ele mesmo, esse devoto vai e entorna sei lá, um suco, uma coisa assim, não lembro o que era, e caiu, esparramou tudo, aí o visitante ficou olhando, e agora o que você vai fazer? Né? Você vai lamber o negócio aí? Você vai ficar... lambendo, porque você, tipo assim, uma coisa assim, né? Imagina, porque você não pode deixar o negócio no chão, né? Ser prachada mesmo, né? E aí? Como é a coisa? Né? Então, a fé que a gente tem nisso é poderosa mesmo, ou seja, a gente só toma prachada, ou seja, não importa se... Claro, aí você fala, não, mas a cozinha, o gato, a galinha, o pavão, o jacu, não sei o que, tudo bem, peraí. Mas você tem a fé nisso, né? Que você vai tomar prachada, você vai oferecer para o guru.
e o pujari ele vai oferecer, bom, só para Gura Gadadra, né, uma preparação especial, porque a deidade é diferente, a gente entende isso, mas a prachada é prachada, não é verdade? Então a gente entende que é Krishna que está saboreando essa prachada, ele está comendo essa prachada, não é verdade? Uma vez perguntaram para eu já falei isso, mas vale a pena repetir. Um amigo de César Maharaj, assim, acho que era de faculdade, eu não me lembro muito bem. E ele vai, né, aí depois de muitos e muitos anos, ele vê Sri Maharaj, né? E aí ele fala, mas você se dedicou tanto tempo a isso, né? Ou seja, tanta dedicação que você tem, mas eu vejo que a gente tá fazendo as mesmas coisas, né? Você tá indo, você tá comendo, você tá, né? Você tem uma casa, vocês têm atividades comerciais, não é uma coisa assim, né? Estão vendendo livros, né? Qual que é a diferença, né? Você se dedicou tanto a isso, né? A essa, que era uma coisa bem diferente mesmo. Imagina, não é que vocês estavam lá os Bhaktas, né? Sei lá, não é que estão lá só cantando, só meditando, estão fazendo jejuns incríveis na caverna, estão flutuando. Não, eles estão lá vendendo livro, estão limpando o templo, coletando boga, imagina. Qual que é a diferença? Aí César Maia falou assim, a diferença está no objetivo, né? Ele explicou, bom, com as palavras dele, que eu não me lembro muito bem. Mas o que? A gente vai lá e a gente coleta os ingredientes, né? Para que esses ingredientes possam ser preparados e a gente medita nesses ingredientes, né? Isso vai ser oferecido para Krishna. E Krishna vai comer esse alimento. Aí a gente vai aceitar os seus restos, né? Então é isso. E é uma coisa assim meio... É mística, essa transformação. É a transformação. Isso tá muito a ver com Tantra, né? Tantra significa uma transformação. Algo inauspicioso se torna auspicioso. Porque você pensa bem, para você chegar lá com um alimento para oferecer para Deus, coisas auspiciosas aconteceram, ainda que seja vegetariano. Ou seja, formiguinhas morreram, minhoquinhas foram degoladas. Você, seu degolador de minhoquinhas, tipo assim, você está degolando minhoquinhas para construir uma casa, sem vergonha. Tipo assim, a gente pode pensar assim, mas não é assim. Ou seja, não é karma mimansa, a gente não está, né, preocupado com isso. A gente degola minhoquinhas, a gente assassina formiguinhas, a gente... bom, então, vem cá, vamos plantar calêndula, calêndula, né? Porque vai atrair joaninhas, para joaninhas matarem os pulgões. Como somos maus, não é verdade? Porque a gente não quer usar o tal do agrotóxico aí na coisa, né? Então você vê que o mundo material não tem jeito de fugir muito da coisa. Não consegue fugir, não tem jeito. Então você vai plantar uma planta que vai chamar joaninhas, as joaninhas. E as joaninhas são fofinhas, mas elas comem os pulgões. Coitadinho dos nossos pulgões, entende? Então é isso, você fica numa como se fala, uma sinuca de bico, não é verdade? Uma coisa assim que, o que eu faço, né? E você oferece, é o que você mais falou, é o sacrifício. O sacrifício, você pega o alimento e você vai lá e você faz isso como um sacrifício para Krishna. Essa é a diferença, ele falou. A gente está fazendo coisas totalmente opostas. Você tem uma casa, mas essa casa é diferente, é a casa para você. Agora essa casa aqui é para Krishna. Essa fazenda, tipo assim, é para Krishna, tipo assim. Então as pessoas que a gente quer que devotos, que as pessoas se tornem devotos com o nosso esforço, né? Então não importa se a gente coloca joaninha para comer pulgão, daí deixa as joaninhas comerem o pulgão, tá de boa. Né? E a gente vai pegar as plantinhas lá que as joaninhas, né, protegeram. Imagina batalha, a guerra, né? As joaninhas, imagina as joaninhas chegando, pegando os pulgões, vamos matar os pulgões, pega ele, tá? Come todos os pulgões.
aí a plantinha fica lá, né, a rúcula, sei lá, o repolho, brócolis, não sei, estamos saudáveis, agora vamos ser oferecidos para Krishna, é legal, porque imagina, como é que você vai oferecer couve-flor? É couve-flor que dá muito pulgão, né? Brócolis, sei lá. Aí você vai pegar essa planta, hortinha natural, hortinha orgânica, para Cristo, você está todo feliz. Quando você vai lá, mó trabalhão, pegou esterco, quando você pega um negócio assim, você vai pegar um negócio tudo preto, você olha assim, cheio de bicho. Como você oferecer isso para Cristo? Não tem como, aí tá descartado. Então você contrata o exército de joaninhas para eles acabarem com os pulmões, é tipo assim, né? Mas coitadinho dos pulmões, gente, né? Coitadinho, será que eles não têm direito de comer? Aí você fala, não, mas. Cara, é uma coisa assim, né? Que você fica. Mas você oferece, sim, você oferece. E esse é o sacrifício. É isso que o Sri Samaraj está explicando. A diferença está no sacrifício que você faz, a atitude que você faz. Né? Yat karosh, yat ashnasi, jajurrosi, dadasyat, yat apasasi konte, tat kurushat, mat arpanam. Ou seja, então você oferece tudo com esse sacrifício, ou seja, com essa atitude realmente que tudo é um sacrifício. Então é o sacrifício que muda a nossa concepção. Então eu acho que tipo assim, o corpo de Cristo, né, que está lá na hóstia, né, que ele idealizou, a idealização de Cristo, e essa idealização que a gente toma para achado, eu acho que você pode pensar assim, que a língua de Cristo, a língua de Cristo que está lá comendo a prachada, da mesma forma que é o corpo de Cristo que você está aí, que os cristãos estão consagrando. Vamos lá, Sadhguru. Sadhguru Kidjai, Sadhguru. Então, quem é Sadhguru? Eu não conheço assim pessoalmente, eu nunca, né, assim. Eu já escutei assim alguns áudios dele, são bons. Ele é como ele é tipo um psicólogo transcendental. Tipo assim, é um cara que entende, um cara muito inteligente, uma pessoa muito inteligente, que não ficou preso assim nas escrituras. Ele disse que nunca leu nenhuma escritura. Assim, quando eu pergunto para ele do Bhagavad Gita, ele fala assim, Bhagavad Gita? Não, eu nunca li. Então, você, como isso? Aí você pensa, mas nunca li Bhagavad Gita? Nunca leu Bhagavad Gita? Estranho, né? Mas, mas eu entendo o que ele fala, no sentido que ele não está muito apegado às escrituras, aos shastras, né? Então ele é uma pessoa que, sei lá, ele tem 9 milhões de voluntários. Sabe o que é isso? Quantos voluntários a gente tem aqui na fazenda? Quantos? Você aqui, sei lá, imersos, voluntários, não sei se estão. Não, peraí. A gente tem devotos aqui. Eu não sou voluntário. Ninguém aqui é voluntário. Bom, 4? 4, o pessoal tá pirando o cabeção com 4 voluntários. Eles estão já assim como, ai meu Deus, claro que é? Leva na cachoeira, faz isso, pega aqui lá, comeram, reclamaram do banheiro, ai, reclamaram do banheiro. Tá, peraí. Imagina, ele tem 9 milhões de voluntários que estão trabalhando voluntariamente, de forma voluntária, não estão pagando nada para eles. Imagina. Então é uma coisa incrível, então você tem que respeitar um cara desse, eu respeito. Agora, ele não é da nossa linha, você pergunta o que ele... Ele é um shivaísta? Sim, ele é um shivaísta, ele é um devoto de Shiva. Né, de Shiva. Aí lá no ashram dele parece que tem um Shiva gigante, parece que é o maior Shiva do mundo, parece, não sei. Sim. É o maior Shiva do mundo, imagina. Uma coisa assim que eu nunca fui, e acho que nunca vou, não querei, né? Não querei, que se eu vou na Índia eu vou em outros locais, respeito muito ele. Mas o que acontece? Esse Shiva, ele fez assim, e imagina, o cara é um cara assim que realmente cultiva a yoga, né? Assim, ou seja, que Shiva, né? Shiva é o pai da yoga, né? Assim, e você pode falar muitas coisas negativas dele. Eu não quero falar coisas negativas dele, entendeu? Que eu já vi coisas assim que ele fala, que realmente que eu ouvi um pouquinho ele, né? E realmente tem coisas que realmente não encaixam muito, mas tem coisas muito boas, assim. É como eu falo, um psicólogo transcendental, uma pessoa que entende a psique, sei lá, a mente, né, humana, assim, de certa maneira, que teve as suas realizações através dos seus processos aí que ele fez, não sei, que talvez seja uma pessoa que já tem um sânskara, né? Aí alguma coisa ele deve ter,
e que teve as suas realizações e que transmite isso para as pessoas. Eu acho super válido. Sou, assim, gosto dele, assim. Não tenho assim. Ah, pode falar um monte de cara, pode falar que ele é impersonalista, que ele dá umas informações, dá algumas é, faz algumas declarações polêmicas, na verdade, para nossa concepção. Mas, poxa vida, ele está ajudando muitas pessoas. Imagina, ele está mostrando que a yoga é uma coisa muito importante, né? Ele está também entregando para as pessoas uma maneira de, sei lá, de sair da caixinha, de realmente praticar algo que possa realmente beneficiar pessoas, né? Então ele é muito famoso, né? Vai lá, né? Na sei lá, na onde ele vai, né? Na televisão, vai e imagina tantas pessoas que estão aí seguindo ele, na verdade. Então a gente tem que ter uma consideração para ele. O que ele é, assim, eu não sei, assim, eu acho que ele é isso. Ele acho que é um devoto de Shiva, um devoto de Shiva, né? E assim como um impersonalista, né? Impersonalista. Mas não é esse impersonalista que vai ficar falando mal de Krishna. Não sei, no sentido de. Não é que ele vai ficar tentando convencer que tudo é falso, que você não. Eu acho que não é isso. Né? Acho que pelo pouquinho que eu vi dele, né? Eu acho que ele não tem essa pegada assim de falar que tudo ele não tem muito assim. Ele mesmo falou que não leu nada, né? Da escritura, então como é que ele vai. Né? Porque os impersonalistas, os mayavadas, eles leem muito, né? Eles têm muito conhecimento, assim. Então eles conseguem realmente passar a mensagem deles assim de maneira muito forte, assim, né? De ter, então eu acho que ele não, é o que eu falo, não conheço, né? Mas eu acho que ele não está aí pregando contra Krishna, né? Não está falando mal de Krishna, não está falando. Não, ele está aí como. É um Bhakta de Shiva, assim, um Bhakta de Shiva, adora Shiva, não é assim, é um impersonalista, de certa maneira, sim, eu acho, né? Mas não com esse Mayavad, camisa vermelha, assim, todo, né? Eu acho que não é isso também, né? Mas ele tá longe, assim, do Bhakti. Talvez esteja, talvez esteja. Mas eu acho que ele tem muito amor, ele tem muita compaixão também. Aí você vai, fez um negócio, tá ganhando muito dinheiro. Tudo bem, acho que não tem problema nisso, né? Mas é um negócio muito. Porque, por exemplo, ele tem. Você vai morar no ashram dele lá, né? Aí você vai ter que. Você vai ter muitas coisas para fazer, muitas oportunidades, não é verdade? E eu vi lá que as crianças estudam. Elas estudam, elas não estudam, só estudam inglês, yoga, né? Yoga, meditação e arte. Legal, que legal, né? Sadhguru, que diário. Assim, é legal a ideia, não é verdade? Você não ensinar muitas porcarias para as crianças, até os 12 anos, eu acho. Ele fala isso, né? Depois, aí já. Mas, sei lá, ele é uma pessoa que foi casada, né? Acho que tem uma filha, não sei, uma coisa assim. E ele não é que ele está, sei lá, envolvido em escândalo sexual, nada disso. Ou seja, não é que ele também está acumulando tanto dinheiro, assim, fazendo coleção de Rolls Royce, sei lá, de carros elétricos de última geração. Acho que não. Eu acho que não. Parece que é uma pessoa simples, assim, né, que está transmitindo uma maneira assim, uma maneira muito legal assim da pessoa viver, né, dela comer também, né, comer, assim, uma filosofia legal, eu acho bom, assim. Mas o que ele é isso, um adorador de Shiva, que vai mais assim, qual vai ser o destino dele? Poxa, como é que eu vou saber o destino de Sadhguru, né? Qual é o Prayoja de Sadhguru? Tá difícil para ele. Mas eu acho assim que ele vai acabar no Brahman, assim. Observam, sim, ou seja, porque o Ekadashi é como a mãe da devoção, assim, é a mãe da devoção, sim, é a mãe da devoção. Então, se eles observam Ekadashi, né, e assim, então você pensa assim, então eles vão ter Sukriti, né, para praticar Bhakti, né? Pode ser. Mas o que é isso? O que o Brahman também não é uma coisa, mas só que o Prayojan deles é tão forte e o conceito deles de Ekadashi é diferente do nosso, né? A gente observa Ekadashi para quê?
para ter devoção a Krishna. Mas você fala, mas Prahlada Maharaj, na outra vida, que se chamava como? Vasudeva, né? Vasudeva, ele estava lá com a namorada dele lá, brigando, quebrando pau, não dormiram, né? Não comeram, e aí ele veio comprar a Maharaj. Mas eu acho que isso é como, sei lá, que as escrituras mostram como o poder do Ekadashi, né? Mas se você não tem um Prayoja, né, mesmo que você observe Ekadashi, ele vai falar assim, porque ele vai explicar por que você observa Ekadashi, entendeu? A explicação dele não é nada devocional. É uma explicação assim, você observa Ekadashi, porque você precisa aí, existe um ciclo, né? Aí esse ciclo tem que ser respeitado, e quando você chega nesse ciclo, você tem que comer menos, não é verdade? E aí as células vão se recuperar, porque o câncer vem. A explicação dele é mais ou menos isso, assim, do Ekadashi, né? Porque você vai ter o problema aí com as células cancerígenas, elas vão crescer, porque você está alimentando muito elas. Blá, blá, blá. Então, se você jejua 2 vezes ao dia, em Ekadashi é especial, você vai ser beneficiado com isso, né? É mais ou menos isso que ele explica. Assim. Então, o que acontece? Acontece que a gente também a gente respeita isso, claro que ele está fazendo Ekadashi, de repente ele está jejuando lá, mas o objetivo dele não é satisfazer Krishna, então não tem jeito de enganar Krishna, assim, nesse sentido. Aí fala, não, mas mesmo inconsciente, tá, quem fez a greve de fome lá, né, um cara lá que fez a greve de fome, que jejuou por um mês, né, observou Ekadashi, na verdade. Ah, tudo bem. Mas ele ganhou algum sucrito? Ele ganha, assim, ganha, mas é muito pequeno, né? Então, mas essa pessoa, por exemplo, tá lá, esse caso, o cara foi preso, sei lá, e ele, um injustiçado aí, político, uma coisa assim, começou a fazer uma greve de fome. E aí ele jejuou no Ekadashi, não tomou nem água, uma coisa assim. Ele ganhou algum sucrito? Ganhou. Mas será que esse sucrito ele ganhou? Tá ótimo. Então ele pode ser mais beneficiado do que, de repente, o Sadhguru que fez Ekadashi, está fazendo Ekadashi, mas o Prayoja dele é diferente, né? Então é outra coisa, né? Então o que importa muito é aonde você quer chegar. E então é isso, esse é o ponto, né? E aí ele pode ir para o Brahman. Agora, no Brahman não é uma coisa definitiva, ele pode sair do Brahman a qualquer momento, entende? A qualquer momento o Sadhguru está saindo do Brahman. Uau, caiu em Vrindavumi aqui. Alguma coisa assim. Ou seja, ele saiu do Brahman e teve a oportunidade de praticar o Bhakti. Se ele tem o Sukriti aí, que se observou Ekadashi, enfim. Então, o Brahman não é uma solução definitiva para ninguém, entende? Então, eu acredito que em algum momento ele possa, assim, se ele for para o Brahman, assim, sei lá. Ah, não, ele vai para o planeta Sunshiva, vai lá, pode ser, tudo bem. Eu não tô falando que não, né? Ele não sabe, não, mas eu acho que o Prayoja da pessoa é muito mais importante, aonde quer chegar. Tá, Jesus foi pro deserto, ele jejuou, na verdade, 40 dias, foi isso, 40 dias jejuando Jesus. É uma coisa de Gyani? Mais ou menos é Gyani, porque imagina, você nunca viu, sei lá, um Bhakta jejuando 40 dias, no Prabhavaksiddhanta. Você viu o Prabhavaksiddhanta fazendo o quê? Comendo 4 meses, né, arroz, com um pouquinho de lentilha, sem sal, sem nenhum tempero e comendo como uma vaca. Assim, imagina? Vai fazer isso aí, faz, quero ver. Você bota a comida lá e tem um prato lá onde ele comeu, né, o local, né? Ele come no chão, assim, claro, e ele come como o estilo, tem um nome, eu esqueci o nome, mas você come e você não levanta a cabeça. Quando você levanta a cabeça, você para de comer. Quem quer fazer? Você quer fazer? Não, ninguém quer fazer, parece. Aí, isso ele fez fazendo um chaturmasi. Imagina, é a maneira mais severa de se fazer chaturmasi. Se você está comendo, aí você levantou a boca, para de comer. É uma coisa assim que é difícil, não é tão fácil assim, né? E Jesus ficou 40 dias sem comer, ou seja, você vê, agora Prabhavaksiddhanta, por que ele fez isso? Eles falam, não, porque ele queria mostrar, ele queria dar um valor aí a Sampradaya, né? Porque estava tão avacalhada a coisa, né? Imagina os babagis lá, né? Enganando mulheres, se vestindo de Krishna, as mulheres de Gopi, sei lá, era uma coisa muito estranha. Então o próprio Ocidente ele falou assim, não, peraí, os Vaishnavas, os Gaudiyas Vaishnavas, eles fazem austeridade também. E eles têm conhecimento também, imagina, o próprio Ocidente tinha muito conhecimento.
Então ele quis fortalecer um pouco o Guiana e o Vairagya, né? Então eu acredito sim, mas a gente entende, né? É Vasudeva Bhagavati, Bhakti Yoga Prayojitaha, Janatyashu, Vairagya, Gyana Chakra. Ou seja, é que o Bhakti, ele gera o Vairagya, ele gera a renúncia, ele gera conhecimento. Então ele não precisava fazer isso para Prabhupada. Agora Jesus, e Jesus? Ele vai para o deserto, ele vai... É como um guiane, assim. Isso é uma coisa de guiane, ficar 40 dias sem comer. Sei lá, não sei se ele tomou água. Tomou? Não sei. Na Bíblia não sei, não fala, né? Não fala se ele tomou água. Mas enfim, 40 dias ali, sem beber. Talvez ele bebia, não sei. Mas bebia água, mas ele sem comer nada, né? São Francisco também tem um passatempo assim que ele faz, né? Ele vai para uma ilha, né? Para uma ilha. Ele leva um pão para a ilha. Ele vai ficar 40 dias jejuando na ilha. Ele levou um pão. Então ele pega um barqueiro, né? Um cara que cruzou ele, e ele leva esse pão. Bom, sei lá como é que é o pão. E aí ele tá levando, o barqueiro leva ele. E aí quando o barqueiro chega lá no final, quando desembarcou na ilha, São Francisco vai, corta metade do pão e dá pro barqueiro. Fala, eu vou ficar só com a outra metade, 40 dias, só com a outra metade do pão. Imagina, sabe o que é isso? Aí ficou lá meditando, não sei, quaresma, tá. Era tipo quaresma. Né? Aí o barqueiro falou, depois de 40 dias você volta para me buscar. O barqueiro voltou para buscar ele. Quando voltou, o pão, ele só tinha comido a metade do pão. Aí você fala, isso é coisa de Guiane? É Guiane, mas é um Guiane, Guiana Mishra Bhakti. Entende? Ou seja, tem Bhakti aí, não tem que é só Guiana. Então eu acho que Jesus, 40 dias no deserto, tem Guiana, claro que tem. Você pensa assim, não, imagina, 40 dias sem comer nada, mas tem o Bhakti, ele ficou em orações, não é verdade? Aí tem a história lá que o diabo veio, né? Veio tentar ele, fala, pula, né? Não é? Pula, né? Se você é filho de Deus, pula, né? Essa foi, né, uma tentação dele, eu não lembro muito bem da história. Mas o que acontece? É como uma maneira. Ele não esqueceu o Bhakti dele, entende? Ele estava em oração, né? Que ele estava lá só sem falar nada, assim como, né? Não, ele tinha a sua concepção amorosa em relação a Deus, ou seja, tinha um Bhakti aí também. Né? Mas é um processo de Gyani também, que os Vaishnavas podem fazer. Sei lá, como o Gorakshora Das Bhaji Maharaj, né? Se ele pegava lá, diz que pegava os legumes, né? Botava na água, né? Na água. Aí, botava na água, depois chegava, oferecia e comia assim. Imagina. Né, que ele estava lá fazendo a preparação e estava. Não, ele super Gyani, né? Gorakshora Das Bhaji Maharaj. Super Gyani, assim, você olha assim, imagina, né? Que ele tá. Imagina, com frio danado, ele tava, sei lá, sem roupa, sem camisa, né? Assim, dava um cobertor para ele não usava, pendurava na parede. Não, só de olhar pro cobertor eu me esquento, imagina. E aí, a gente tá aqui, né? Um friozinho que dá, a gente tá todo assim, botando, assim, a janela tá aberta, é o máximo que a gente consegue, tipo assim, né? E banho frio, não, porque agrava o vata, ai, né? Tipo assim, né? A gente tá assim, porque a gente tá. Porque o Bhakti não é para ser praticado com Guiana. Você não precisa de Guiana, né? Assim, pro Bhakti, entende? O Guiana é um ornamento só. Mas tem devotos que têm essa tendência ao Guiane, assim, ou seja, a devoção deles é tão forte que eles praticam o Guiana, mas eles não perdem o Bhakti. Ou seja, o Guiana não cobre o Bhakti. Então eu acho aqui que o Guiane, né? O Guiane de Jesus ali não cobriu o Bhakti dele não, entendeu? O Bhakti dele era predominante ali, assim, e fez alguma austeridade para passar algum ensinamento para a gente. Eu penso que é assim.